O desespero bateu através da publicação da instrução pela Receita Federal que trata sobre o CIB, Cadastro Imobiliário Brasileiro. As pessoas estão alarmadas, super preocupadas com o possível aumento dos impostos em relação aos seus bens imóveis. Mas e aí, como que a gente escapa do CIB? A implementação dos sistemas deve ocorrer no início de 2026, mas durante o ano de 2025, alguns órgãos da administração pública e outras entidades têm prazo para a implementação do cruzamento dessas informações. Ou seja, existe uma boa janela para que a gente possa escapar do CIB. E antes de entrar nos detalhes de como a gente pode escapar, de que medidas a gente pode adotar para evitar os impactos diretos do CIB, é importante a gente entender por que o CIB de fato pode aumentar no impacto e no aumento dos impostos em relação aos bens imóveis. Trata-se basicamente de um valor de referência, uma base de dados que vai aproximar o valor e a avaliação desses bens imóveis o mais próximo em relação ao valor de mercado. Então, no momento primário, ele não vai ter o aumento das alíquotas, mas sim vai ter um aumento da base de cálculo, uma vez que o valor de referência que é usado para calcular os impostos, como ITBI, ITCMD, IPTU, acabam sendo majorados, inevitavelmente o valor do imposto a ser pago também vai ser maior. E um primeiro exemplo de como o contribuinte pode fugir dos impactos do CIB, a gente pode citar aqueles casos daquela pessoa que adquiriu um bem imóvel e que ainda não fez a escrituração e o registro desse bem. Então, ainda se considera um valor relativamente mais baixo do que o valor de mercado. Hoje a gente sabe que os tabelionatos e as pessoas, no momento de informar o valor da negociação e o valor que é utilizado de fato como base de cálculo para estimar os impostos a serem pagos em relação a essa operação de escrituração e registro, ele acaba não refletindo de fato a realidade do valor de mercado desse bem imóvel. Então, uma forma de evitar o impacto imediato a partir do CIB são aquelas pessoas que já têm condição de escrituração de um imóvel que realizem o quanto antes, porque assim eles ainda aproveitam a base de dados atual e uma certa flexibilidade, uma liberdade de estipular esses valores, de modo que os impostos acabem sendo um pouco menores. Um outro exemplo são aqueles pais que pretendem fazer a doação de um bem imóvel para o filho, reservando para si o usufruto. A gente sabe que as receitas estaduais já têm adotado um certo valor de referência a partir da tabela FIPE, mas esse valor tende a ficar cada vez mais próximo do valor de mercado. Então, também é um momento apropriado para que as pessoas façam essas operações de transmissão gratuita através de uma doação para os seus filhos ou para aquela pessoa beneficiária, de qualquer forma, uma vez que, a partir de 2026, aí sim o CIB já vai começar a surtir efeitos. É importante a gente dar um passo atrás para entender a origem do cadastro imobiliário brasileiro. E se enganam aqueles que pensam que veio só agora a partir de agosto de 2025. O cadastro imobiliário brasileiro já estava previsto desde o início de janeiro desse ano, a partir da Lei Complementar 216, que trata sobre a reforma tributária que veio originada a partir da emenda constitucional que trata da reforma tributária em si. Então, essa instrução normativa que causou um pouco de alarde entre as pessoas, sim, de fato foi publicada agora em agosto de 2025. No entanto, essa previsão ela já consta na Lei Complementar 214, lá no artigo 59, onde ele prevê alguns critérios de cadastro e alguns cadastros que são administrados pela Receita Federal. E a título de exemplo a gente pode mencionar o CPF, o CNPJ e o terceiro item, esse cadastro de imóveis rurais e urbanos, chamado de Cadastro Imobiliário Brasileiro. Essa previsão consta no artigo 59, inciso 3 do parágrafo 1º, em relação à Lei Complementar 214, publicada em janeiro agora de 2025. E um pouco do detalhamento em relação ao papel e as atribuições do Cadastro Imobiliário Brasileiro, a gente consegue visualizar nessa mesma lei complementar, no artigo 256, que vai dizer o seguinte: as administrações tributárias poderão apurar o valor de referência do imóvel. E é justamente essa a intenção, porque no fim do dia, hoje nós temos uma verdadeira bagunça. Para cada imposto se utiliza uma base de cálculo diferente. O IPTU é um, em relação a uma avaliação da prefeitura, para efeitos de TBI é outro, para efeitos de ITCMD é outro, então a gente não tem uma uniformização em relação a esses valores. E o CIB precisamente vai abordar essa temática, uniformizando esses valores para que a gente não tenha mais essa bagunça. Mas, ao mesmo tempo, na medida em que eleva o valor dessas avaliações próximos ao valor de mercado, ainda que não haja um aumento das alíquotas, mas há o aumento dos impostos, porque o valor de referência que é apurado na incidência das alíquotas em relação ao valor de avaliação é maior. Portanto, o imposto também acaba sendo maior. E voltando aqui na previsão legal, a gente verifica nos incisos do artigo 256 os critérios, as premissas que vão ser utilizadas para que se possa apurar o valor de referência em relação a esse CPF do imóvel, porque cada imóvel vai ser gravado com um número de identificação, que é justamente o CIB. Então, os critérios aqui relacionados na lei complementar vão levar em conta a análise de preços praticados no mercado imobiliário,
informações enviadas pelas administrações tributárias dos municípios, Distrito Federal, Estados e União, informações prestadas pelos serviços registrais e notariais, os cartórios, os registros de imóveis, questões derivadas de localização, tipologia, destinação e data, entre outros critérios que também vão levar como consideração as DIMOBs, que são uma espécie de declarações através das transações imobiliárias, em que algumas empresas têm a obrigatoriedade de apresentar essas informações. Então, tudo isso vai ser cruzado e a Receita Federal vai ter acesso a essas informações. Tanto é que no parágrafo 2º desse mesmo artigo, a gente visualiza que o texto legal diz o seguinte: o valor de referência deverá ser divulgado e disponibilizado no Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais, o SINTER, ou SINTER, como queiram, estimado para todos os bens imóveis que integram o cadastro imobiliário brasileiro, e ele vai ser atualizado anualmente. Mas e se esse cadastro já estava previsto na lei complementar, por que só gerou alarde nas pessoas agora? Porque agora que saiu a instrução normativa da Receita Federal trazendo detalhamento em relação à implementação e à operacionalização desse sistema, através do SINTER, que vai gerir todas essas informações do cadastro imobiliário brasileiro, conforme a gente viu ali na lei complementar. Então saiu dia 15 de agosto de 2025 a instrução normativa da Receita, e aqui ela vai delimitar justamente esses prazos de implementação e início das operações dos sistemas. E aqui no parágrafo único do artigo 2º a gente já mata essa charada. Considera-se valor de referência a estimativa de valor de mercado dos bens imóveis, apurada conforme previsto no artigo 256, que era precisamente aquele artigo que nós estávamos vendo anteriormente. Portanto, isso causa uma preocupação justamente por conta daquilo que nós havíamos falado. Embora não haja uma elevação das alíquotas, mas trazer esses imóveis com valor de referência a valor de mercado dos bens, como consequência, sim, causa um aumento do valor dos impostos a serem pagos e, diretamente, que é o que a Receita busca, a administração tributária busca, aumentar a arrecadação. Ao final da instrução normativa, nós temos aqui o calendário que trata do cronograma em relação às etapas e às atividades que cada ente, em que cada instituição vai precisar consolidar e prestar essas informações para os órgãos públicos para que eles possam, de fato, partir para a implementação e o início das operações desses sistemas. Deve começar pelas capitais, em seguida pelos municípios. E vejam que o prazo final que é abordado aqui nesse cronograma é até dia 20 de dezembro de 2025, onde deve ser feito e confeccionado o relatório final, apresentando os resultados e recomendações ao gestor do Sistema Nacional de Informações Territoriais, o SINTER. Ou seja, caso esses prazos sejam integralmente e fielmente cumpridos, é muito provável que a gente veja o início operacional desse sistema já no início de 2026. Então, nós temos aí uma janela para aquelas pessoas que têm condições de realizar alguns atos que envolvam recolhimento de tributos, especialmente ITBI ou ITCMD, em relação a bens imóveis. E uma medida que pode ser adotada para essas pessoas é realizar esses atos e a formalização desses atos ainda dentro do ano de 2025, para que elas possam se valer da base de cálculo atual, ao invés da base de cálculo atualizada, muito próxima de valor de mercado, que provavelmente deve iniciar no início de 2026. Vamos então repassar quais são os impostos que podem ter um impacto imediato em relação ao CIB, Cadastro Imobiliário Brasileiro. Primeiro, o IPTU, que é administrado pelas prefeituras municipais. Depois, o ITBI, que também é administrado pelas prefeituras municipais e é cobrado em relação às operações onerosas com bens imóveis, compra e venda, cessão, etc. E depois, o ITCMD, que é o imposto de competência estadual, cobrado pelas secretarias das fazendas estaduais, em relação a atos gratuitos de herança ou doação. E por que os impostos em relação aos bens imóveis vão aumentar? Primeiro, a gente vai ter uma unificação e uma uniformização da base de dados em relação ao valor de avaliação desses imóveis, o aumento da fiscalização em virtude da centralização das informações e o cruzamento de dados pela Receita Federal, a atualização do valor venal e esse valor de referência que inevitavelmente vai aumentar a base de cálculo e, como consequência, o imposto a ser pago. E, obviamente, sem falar o aumento da base de incidência, porque, além de tudo, a partir de 2027, já com a alíquota teste em 2026, nós vamos ter a incidência da IBS e da CBS, que é o Imposto sobre o Consumo, já previsto na reforma tributária e que vai incidir em relação a operações com bens imóveis. E a gente vai agora fazer a distinção entre alguns mitos e algumas verdades em relação ao cadastro imobiliário brasileiro. O CIB vai aumentar as alíquotas dos impostos. Mito: o CIB não tem qualquer competência para alterar as alíquotas municipais do IPTU ou do ITBI, nem mesmo as estaduais do ITCMD, mas ele impacta no valor através do aumento da base de cálculo. O CIB é só mais um código, não muda nada na prática. Mito: o CIB é o CPF do seu imóvel. É o identificador único que unifica os dados de cartórios, prefeituras, Receita Federal. Tudo via SINTER. Isso significa uma fiscalização muito maior. O CIB já está valendo. Verdade, em 2025 a gente tem o ano de implementação e o início da operacionalização deve se dar no início de 2026.
O CIB vai deixar o imposto mais caro. Verdade. Tanto no IPTU quanto no ITBI e também no ITCMD. Uma vez que o valor venal dos imóveis se aproxime do valor real de mercado. Mesmo que não haja mudança nas alíquotas, a base de cálculo atualizada pode sim elevar significativamente o montante, tanto do IPTU, ITBI quanto do ITCMD a ser pago. E existe alguma maneira de escapar do CIB? Pelo menos 3 medidas que podem ser adotadas ainda no ano de 2025 para aproveitar a base de cálculo atual, antes do início da operacionalização do sistema do CIB em 2026. A migração de imóveis para uma holding, uma empresa administradora de bens, porque vai ser utilizada como base de cálculo o valor do imóvel em 2025 para efeitos de cálculo do ITBI, a transmissão de escritura e registro em relação a operações onerosas, que tratam sobre imóveis, que também vão utilizar a mesma base de cálculo para efeitos de recolhimento do ITBI, e também operações gratuitas de doação ou a finalização de processos de herança e que tem como base imóveis e que, por consequência, vão ensejar o recolhimento do ITCMD. Então, pelo menos essas 3 medidas podem ser adotadas ainda no ano de 2025 por aquelas pessoas que têm a pendência de finalizar esses atos e que vão poder aproveitar a base de cálculo ainda vigentes dentro desse ano.